1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, a gente discutiu, né, semana passada, fizemos uma revisão do começo, como Paulo está escrevendo essa igreja, primeiro agradecendo porque eles têm tido, mesmo com a perseguição, têm permanecido unidos. Paulo fala muito das qualidades, né, dos irmãos dessa igreja e faz algumas exortações, né? Fala de como, inclusive ele fala de como essa exortação tem que ser feita com amor, né? Paulo usa muito a figura nós falamos aqui, né? Ele fala como uma ama fala às crianças, como um pai fala aos seus filhos, né? Com bastante carinho, mas chamando atenção, né? Porque a exortação, você chama atenção, mas também encoraja. A exortação também é encorajamento, né? Ele tem aqui nessa carta também uma palavra de esperança, né? Nós vimos que esses irmãos estavam preocupados sobre aqueles irmãos que haviam morrido, né? No final do capítulo 4, né? E aí Paulo responde a eles, né? Não fiquem preocupados porque aqueles irmãos que haviam morrido, como é que eles iam ser arrebatados por Jesus, né? Se eles já não estavam mais ali. Mas aí Paulo fala no finalzinho do capítulo 4. É o início do... Isso mesmo, é o capítulo 4, versículo 13, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Né? E aí ele vai explicar que essas pessoas também, né, no dia do Senhor, né? Na vinda do Senhor, no grande dia do Senhor, né? Quando ele fala de dia do Senhor, eles já conheciam, porque as profecias sobre o dia do Senhor são antigas, desde lá do Antigo Testamento, dos profetas, do profeta Isaías, Joel, Jeremias, todos já tinham falado sobre o grande dia do Senhor em que viria o julgamento. Então Paulo aqui no capítulo 5, ele vai falar com essas pessoas sobre esse dia, né? E como eles não precisam se preocupar com esse dia do julgamento. Né? Na verdade, nós temos que ter esperança nesse dia. O dia do julgamento para nós é uma coisa boa, né? É ruim para aqueles que não fazem a vontade de Deus. Que aquele que não faz a vontade de Deus, ele será digno da segunda morte. Né? Mas nós não. Então é isso que ele vai falar aqui no capítulo 5. Né? Para que as pessoas não tenham medo, né? Porque ele está respondendo aqui às preocupações desses irmãos da igreja de Tessalônica. Sobre aqueles que haviam morrido, de como seria, né? O grande dia, o dia da ira do Senhor. Às vezes é falado do dia da ira, né? Mas Paulo vai dizer aqui no capítulo 5 que nós não fomos destinados à ira, né? Na verdade, nós aprendemos na Bíblia que não é desejo de Deus que nenhum ser humano seja digno da ira do Senhor, né? Esse dia da ira, ele foi reservado para a punição de Satanás e seus demônios. Só que tem gente que vai junto, né? Mas nós não fomos destinados à ira, e é isso que ele vai falar aqui, né? Então vamos ler um pouquinho e ir acompanhando. Capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Né? Paulo já havia falado aqui, como a gente entende aqui, que Paulo já tinha conversado com eles sobre isso, já tinha sido pregado. O próprio Jesus usa essa mesma expressão. Diz que a volta dele seria como um ladrão na noite. Pegando as pessoas de surpresa. Mas não os crentes. Por quê? Porque nós já fomos ensinados de que vão haver os sinais. Né? Então nós estaremos preparados de uma certa maneira, diferente das outras pessoas que não vão estar preparadas.
né? A gente sabe, gente, que no nosso dia a dia, entre os nossos amigos, entre os nossos parentes, tem muita gente que fala assim, não, eu não vou me converter agora não, deixa eu aproveitar a vida um pouco, né? Quando eu estiver velho, eu vou para Jesus, né? Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu já vi mais de uma pessoa falar isso, quando ficar velho, vai para a igreja, né? Agora precisa aproveitar. O problema é que as pessoas acham que a volta de Jesus é só quando ele voltar. E você? Né? E se você morrer antes que Jesus volte? E aí para você já é o dia. Outro dia a gente estava até discutindo sobre isso, porque a gente tem uma percepção do mundo, do universo, do tempo, mas a percepção de Deus é diferente da nossa, né? A palavra várias vezes fala que para Deus 1000 anos são como um dia. Então a percepção de tempo de Deus é o criador do tempo. Então para ele o tempo é diferente do tempo para nós. Então a gente não sabe exatamente como é que vai ser, né? Com as pessoas mortas, se para elas estão, o tempo não vai passar, de repente elas vão acordar, como é que vai ser? A gente não sabe exatamente como é que vai ser, né? Na verdade, no meu entendimento, na minha opinião particular, quando a gente fica tentando entender tudo, a gente fica tentando encaixar o pensamento de Deus no nosso pensamento que é limitado. No nosso pensamento e no nosso entendimento que é limitado. Nós temos que entender que Deus é o criador do tempo, do universo, de todas as coisas. Então ele pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Então a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse processo, né? Da ressurreição dos mortos, assim, se vai ser imediato para aquele que morreu e aí ele vai surgir, né? Claro que há várias posições teológicas sobre isso. Mas se a gente entrar nesse detalhe, imagine que essa era a dúvida deles também, né? Aquele que morreu em Cristo e aquele que não morreu em Cristo, né? Há pessoas que entendem até que vai ter uma nova chance. Infelizmente a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia nos ensina que há esperança enquanto há vida, né? Só que durante um tempo, inclusive dentro do ensinamento da própria igreja cristã, né? Antes da reforma, existia o ensinamento, por exemplo, do purgatório, né? Vocês já ouviram falar do purgatório, né? O purgatório é uma invenção, gente. A Bíblia não há em nenhum lugar falando de purgatório. Mas esse é um entendimento que eu acho que inclusive existe. Eu não sei, nunca fui uma católica, já fui católica, mas nunca fui católica fervorosa. Se ainda se ensina purgatório, acho que sim, né? Mas o purgatório é mais uma figura literária que surge na Idade Média da Inglaterra, da Europa, e isso acaba entrando dentro da igreja, mas isso não é um ensinamento bíblico, de que as almas estão lá e que as almas do purgatório, inclusive, podem ser resgatadas pelas orações humanas, né? Não tem uma coisa assim? Mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós somos julgados por aquilo que nós fizemos durante a nossa vida. E aí acabou a sua vida, acabou a sua chance. A cada um é dado apenas uma chance, né? Ao homem é dado morrer apenas uma vez, né? Como diz a palavra, né? Que ele vai ter uma chance da vida dele e aí depois vai vir o julgamento. E as pessoas estavam preocupadas com esse julgamento, tanto para aqueles vivos quanto para os mortos. Porque muitos tinham medo, até a expressão é forte, né? O dia do Senhor, o dia em que o Senhor vai derramar a sua ira. Mas Paulo vai explicar aqui que nós não estamos destinados a essa ira. E embora a gente não saiba exatamente qual é o dia ou a hora, aliás, ninguém sabe, a não ser o próprio Deus, né? Como Jesus diz, né? Nem o Filho, nem os anjos, né? Isso aí também é outro entendimento que Jesus não sabia naquele momento, né? Depois que ele volta a ser um com Deus, ele sabe, né? Porque a gente também entende que eles são uns. É uma daquelas coisas na Bíblia que é um mistério para nós, né?
Na limitação do nosso entendimento. Mas, embora a gente não saiba o momento exato, a gente sabe das coisas que hão de vir. Porque foram anunciadas pela palavra. Não apenas aqui, em alguns pontos, em alguns momentos onde há declarações que a gente chama de escatológicas, que falam sobre o tempo do fim, mas também no próprio Apocalipse, que foi escrito para que nós compreendêssemos. A Bíblia foi escrita com esse intuito, para a aprendizagem das pessoas, para que a gente pudesse entender e saber o que esperar. É por isso que ele vai dizer que nós, a partir daqui, que nós temos algum entendimento, nós não estamos na escuridão. Vamos continuar lendo a partir do versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, ou do amor, que é na Bíblia de alguns, e tendo por capacete a esperança da salvação. Parar aqui só para a gente falar sobre esse pedacinho aqui. Então, o que Paulo está explicando? Que, embora a gente não saiba o momento exato, a gente sabe o que esperar. E também, quem está tranquilo, pode vir a qualquer momento, não tem problema. Jesus tem uma parábola do empregado, Tem aquele que fica lá na malandragem, não sabe a hora que o patrão vai chegar. E aí o patrão chega e pega ele com tudo desarrumado, Mas há aquele que está sempre com tudo preparado, Mas esse que está sempre com tudo preparado, como as virgens prudentes, que têm o seu azeite, não tem problema. Qualquer hora que o noivo chegar, no caso das virgens, ou que o patrão chegar, no caso dos empregados, você vai estar preparado. Então é nesse sentido que ele fala que a gente não está mais no desconhecimento. Já que a gente sabe o que esperar, nós estamos preparados. E temos feito já a vontade de Deus desde agora. Não estamos esperando para fazer a vontade de Deus nos momentos finais, porque talvez não dê tempo. A gente sabe que para muita gente não vai dar tempo. Há, inclusive, muitos ensinamentos, Nós já discutimos aqui a questão do pré-tribulacionismo, também, Há igrejas que acreditam que a igreja vai ser poupada da grande tribulação. O entendimento dentro da nossa igreja é que nós somos poupados da ira, mas nós não seremos poupados dos princípios das dores. Até porque, irmãos, imaginem a perseguição que sofreram os cristãos da igreja primitiva. Imagine, e não só em vários momentos, hoje, em vários países, os cristãos sofrem perseguição também. Ameaças de morte, você decidir entre a sua vida e você negar a Jesus Cristo. Para nós está muito fácil. É por isso que a igreja brasileira é tão fraca, irmãos. Essa é a minha opinião. Porque não há para nós dificuldade. Mesmo sem ter dificuldade nenhuma, as pessoas não têm valorizado isso. As pessoas não têm valorizado. Nós já aprendemos histórias de pessoas que têm, às vezes, uma página da Bíblia. Eu acho que foi a irmã Valquíria que falou sobre isso, foi? Que guarda...
Então, que tem às vezes uma página e guarda aquela página, nossas Bíblias às vezes ficam lá abandonadas e a gente não lê, irmão. Eu me incluo nisso também, que tem tido dificuldade. Que às vezes você faz uma coisa, faz outra e a Bíblia fica lá. Né? Então nós não temos valorizado. E aí há pessoas, né, que acreditam, igrejas que acreditam em ensino, que não vai ter dificuldade nenhuma. Jesus vai chegar e vai levar essa igreja brasileira preguiçosa, cheia de problemas, e vai levar todo mundo e ninguém vai passar por tribulação. Nós vamos ser provados no fogo, irmãos. A palavra ensina isso. Nós vamos ser provados no fogo. Né? Aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus, a palavra ensina que esses cantarão um cântico, né? Eles terão não fala exatamente um galardão, mas é no sentido de galardão, eles terão um galardão diferente, porque eles vão passar muito sofrimento para ganhar esse galardão. Né? Então, aqui ele vai falar sobre esse dia, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Mas Paulo também vai dizer que nesse dia, né, no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, mesmo os vivos ou os mortos, né, quando ele fala quer vigiemos, quer durmamos, né, aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos, que morreram antes do retorno de Jesus. Então, quer vigiemos, quer durmamos, todos vivamos juntamente com Ele, juntamente com Cristo, né? Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Né? Então, sempre reforçando essa esperança, né? Que mesmo que a gente não esteja aqui no momento da volta de Jesus Cristo, né? Mas nós temos a promessa. Aqueles que morreram em Cristo, né? Paulo até fala que eles serão ressuscitados primeiro. A gente não sabe exatamente como é que vai ser o procedimento, que isso é um mistério que é de Deus, né? Ele apenas nos ensina aquilo que nós devemos saber, né? Mas a gente não precisa se preocupar com isso, né? Nós não estamos destinados a essa ira. Só aqueles que realmente desobedeceram e ignoraram os ensinamentos de Deus. Agora, no final, ele vai fazer ele muda um pouquinho de assunto e vai falar sobre a vivência da própria igreja, né? Entre os irmãos, entre a direção da igreja, né? A liderança da igreja e os fiéis, né? Digamos assim. Então, a partir do versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A palavra muitas vezes nos alerta sobre as rebeliões, as contendas, as dissensões, as divisões dentro da igreja, né? Paulo fala muito isso nas cartas, porque isso devia ser uma coisa relativamente comum entre as igrejas. A gente vê isso ainda hoje, né? Nos nossos dias, né? Igrejas que se dividem, e aí uma parte dos irmãos vai para um lado, outra parte dos irmãos vai para o outro, cria outra igreja, né? Muita dissolução dentro da igreja, aqui, né, nesse tempo também existia isso, e Paulo vai exortar a respeito disso, né? Que as pessoas têm que aceitar a admoestação, né? Também zelar e amar a sua liderança, embora não cegamente, né? Porque nós temos que nos lembrar, irmãos, que nós somos seguidores de Cristo.
né? Nós não somos seguidores de um pastor ou de uma direção de igreja. Se a igreja não está de acordo, por isso que ele nos fala em vigiar, examinar. Nós vamos ver isso aqui mais à frente. No 21 que ele vai falar. Examinei tudo e retende o bem, né? Então vamos continuar lendo a partir do versículo 15. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Não extingais o Espírito. Então vamos falar só desse pedacinho aqui. Aqui Paulo fala de como é que tem que ser o nosso comportamento dentro e fora da igreja, né? O cristão verdadeiro não paga o mal com o mal, irmão. Né? Sempre a gente tem que se lembrar disso. Nós podemos ser humilhados, maltratados, enganados. Mesmo assim, a gente não paga o mal com o mal. Isso é uma marca. Isso precisa ser uma marca do cristão. Se não começar por aí, né? A gente já falou disso aqui, né? A pessoa que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Se você agora é nova criatura, irmão, você leva desaforo para casa sim. Né? É diferente agora, seu comportamento tem que ser diferente agora. Mesmo para aquele, nós vimos isso muitas vezes nos evangelhos, quando falam do comportamento de Cristo. Mesmo quando ele estava apanhando, mesmo aqueles que o mataram, que o torturaram. O que Jesus diz a essas pessoas? O que Jesus diz sobre essas pessoas? Jesus pede a Deus que perdoe eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Agora tem gente que acha que se pisar no calo tem que sair xingando, brigando. Né? Mas não é isso que a gente aprende como cristão. Na verdade, o cristão nunca paga o mal com o mal. Se você foi prejudicado num negócio financeiro, você não pode prejudicar os outros. Não tem problema se você foi prejudicado. Você vai entregar na mão de Deus e vai dizer, olha, Senhor, está na sua mão. Né? Ou você crê que esse Deus não vai ser o seu. Nós temos que lembrar, eu acho essa palavra tão bonita, irmãos. Eu sei que o meu Redentor vive. Então se lembre que o nosso Redentor vive. Então o Redentor, na cultura, né, dos antigos, eu acho que desde o tempo lá dos israelitas, né, existia a cultura do Redentor. Você tem uma dívida, mas um parente seu pode remir a sua dívida. Porque lá naquela época, se você tivesse uma dívida, você podia se tornar escravo pelaquela dívida. Mas você também tinha um redentor, algum parente seu podia ir lá e pagar. Né? Nós vemos isso também, se eu não me engano, é Joás que faz isso e paga. Agora não vou falar porque eu não vou me lembrar exatamente, mas há uma passagem que mostra essa coisa do Redentor. O nosso grande Redentor vive. Então, se a gente leva o desaforo para casa, sem problema. Né? A gente se entristece porque foi... Podemos nos entristecer, é claro que nós somos seres humanos, né? A gente pode se entristecer porque é maltratado, porque é humilhado, porque é vilipendiado num negócio, né? Mas a gente não pode pagar na mesma moeda. Né? A gente não paga o mal com o mal. E aí Paulo fala aqui, não pague o mal com o mal, né? E nem permita isso. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Não só você não deve fazer, mas você também deve prestar atenção nos seus irmãos se eles estão fazendo isso. Né? E falar com amor, admoestar com amor, exortar com amor. E dizer, olha, o cristão não paga o mal com o mal. Porque senão você não dá prova de que você é cristão.
Seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos, não apenas com aqueles que são seus irmãos de fé, né? Da sua igreja, com todas as pessoas. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Né? Então, todo o tempo, quando a gente fala orar sem cessar, é claro que a gente não consegue, irmão, sem parar, porque a gente tem uma vida, né? Nós temos uma vida, todos nós temos trabalho, afazeres de casa, cuida das crianças, faz a comida, né? Vai trabalhar. Então, a gente tem uma vida, a vida do nosso tempo, né? Da nossa sociedade é muito corrida. Mas em todo momento, aqui Paulo fala orar sem cessar, em outros momentos ele fala, vou lembrar da expressão depois, mas que a gente tem que ser sempre o pensamento em Deus. Às vezes você está lá, mas eu sei que eu vivo isso, eu sei que vocês também, né? Às vezes está lá, você para um segundinho, e aí você começa a conversar com Deus dentro da sua mente, né? Fala, ai Deus, obrigada, acorda de manhã e abre o olho, ai Deus, que bom que hoje está um dia tão bonito, né? Ou está lá no... Agora não, né, que estou trabalhando em casa, mas meu melhor momento de oração era quando eu estava indo trabalhar, porque aí eu ia de carro, ia trabalhar, e aí eu ia ali orando, né? Porque é um tempo que você está sozinho dentro do seu carro, lá no meu caso, e naquele tempo ali que eu ia para o trabalho, eu ia orando e conversando com Deus, né? Naquela conversa, que a gente sabe que quando a gente fala com Deus, é claro que a gente fala com respeito, mas a gente fala ao nosso Pai. Né? Então a gente pode falar e conversar com Ele. Né? Por isso se fala em orar sem cessar. Porque aí a gente tem um entendimento de que Deus está todo o tempo conosco. Né? Porque algumas pessoas agem como se Deus as visse só quando elas estão dentro da igreja. Ou quando as outras pessoas estão vendo. Né? Mas se você tem esse entendimento que Deus o tempo inteiro está com você, que Ele o tempo inteiro, esteja você sozinho, esteja você dentro da igreja, esteja você numa multidão, Deus está com você. Isso é ruim quando você faz as coisas erradas. Mas para nós, cristãos verdadeiros, isso é um consolo, irmão. Você nunca está só, Deus sempre está com você. Sempre, o tempo todo. Né? E mesmo que você esteja passando um sofrimento, Ele está ali. Né? E aquilo vai passar. Porque esses sofrimentos que nós temos na terra, é claro que nós supervalorizamos esse sofrimento da terra. Né? É humano isso. Para nós parece que o nosso sofrimento é o pior de todos. Mas aí você tem que se lembrar, primeiro, que há pessoas que, né, cada um tem da expressão comum, cada um tem a sua cruz para carregar, né? Mas que há problemas piores do que os nossos, claro que há. Né? Mas nós temos que nos lembrar que Deus está sempre conosco, por isso nós podemos orar sem cessar, em todos os momentos, quando você estiver lá parado. Está subindo o elevador, você está lá parado, você fala assim, Deus, me ajude hoje, né? Que o meu dia hoje seja proveitoso, que eu possa dar um bom exemplo. E o tempo todo, em tudo, darmos graças também, né? Mesmo naquilo que, às vezes, nos magoa. Né? As pessoas falam muito da fé de Jó. Mas lembre-se de tudo que Jó teve que passar. Né? Jó é um exemplo muito grande. Com todo o sofrimento ele vai dizer, foi Deus que me deu. Né? Então não tem problema. Mesmo que ele tome. Quando eu vim para esse mundo eu vim nu, eu não tinha nada. Deus me deu tudo que eu tinha. Me deu esses filhos, me deu essas... Né? E agora que eu perdi os filhos, os bens. Mas eu também não tinha nada. Deus me deu tudo, Ele pode tomar. Né? Em tudo nós temos que dar graças e não extinguir o Espírito. Quando ele fala de extinguir o Espírito, né, nós sabemos que o Espírito sempre é feita a figura do fogo, né, que lembra o Espírito. Aqui é o Espírito
o Espírito de Deus em nós, né? Esse sentimento, né? Da presença do Espírito em nós. Né? A gente sabe que quando a gente está fraco, a gente sente menos o Espírito. Quando a gente se distancia, quando a gente ora pouco, quando a gente não lê. Cada um sabe esse sentimento dentro de si. Nós sabemos quando a gente começa a se distanciar de Deus. Às vezes a gente acorda no meio, né? E busca misericórdia. Quantas vezes, né, eu falei com Deus, Senhor, tenho me sentido me afastando de você. Me ajuda, Senhor, me ajuda para que eu não, né, para que eu não caia em tentação, né? Jesus nos ensina a orar assim. Não despreze as profecias, né? Aqui, quando ele fala de profecias, irmãos, esse aqui é um ponto delicado. Porque o entendimento que nós temos hoje de profecia é diferente. O que as pessoas acham que é profecia? Adivinhar futuro. Né? Tem gente que vai atrás de profeta. Ah, tem uma igreja que tem uma pessoa que profetiza lá, vai falar e vai falar. Isso, inclusive, é condenado, né, na Bíblia, né? Quando fala de profecia aqui, quando a Bíblia fala de profecia, não é adivinhação de futuro, irmãos. As profecias aqui são discussões sobre a palavra, é o entendimento da palavra. O dom de profecia é o dom de comentar a palavra, de ensinar sobre a palavra. Não é adivinhação de futuro. Porque a adivinhação, inclusive, é condenada na Bíblia. Não haja entre vós feiticeiros e adivinhos. Vocês se lembram dessa passagem? Lá do povo de Israel. Deus diz que não haja entre vós adivinhos. Vocês se lembram da ocasião em que há uma moça que tem um espírito de adivinhação. E ela diz a Paulo, você é um homem de Deus. E Paulo repreende aquele espírito de adivinhação, né? Que era um espírito maligno, que abandona essa moça. Inclusive os donos dela se revoltam, porque eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. Quem é que estava ali adivinhando através dela, irmãos? Era um demônio. As pessoas querem facilidade. Seria muito fácil se eu viesse alguém que viesse dizer a mim o que ia acontecer amanhã. Né? Mas é através das nossas escolhas, é no nosso livre-arbítrio que nós mostramos quem nós realmente somos. É nas nossas escolhas. Por isso que se você souber o futuro, é fácil. É uma tentação maligna isso. O desejo de conhecer o futuro. E as pessoas ganham dinheiro com isso. Né? Vendem o futuro. Aí você vai ler o horóscopo para ver o que vai acontecer. Irmãos, eu conto essa história, acho que já contei a vocês. Eu tinha um amigo que ele trabalhava no jornal, era ele que fazia o horóscopo, ele tinha um programa que encaixava lá. Você acha que ele sabia alguma coisa de astrologia? De astronomia? Né? Só encaixava lá. E as pessoas buscam conhecer o futuro. Deixa que o futuro venha e você faça as escolhas. É aí que você vai ser provado. É nisso que nós somos provados todos os dias. Né? Quando nós mostramos as nossas escolhas. Então nós temos que nos lembrar que profecia não é isso. É claro que Deus fala através das pessoas, fala. Nós sabemos disso. Também temos exemplos na palavra sobre isso. Né? Que Deus pode usar uma pessoa para falar com você diretamente. Ou pode usar um sonho, ou pode falar. Tem pessoas que já ouviram uma voz audível dentro da cabeça. Né? Tem pessoas que apenas têm uma sensação daquilo que elas precisam fazer. E tem pessoas que Deus usa alguém para admoestá-las. Mas você acha que Deus vai mandar alguém para falar da sua vida? Que você tem que fazer isso ou aquilo? Né? É claro que Deus nos dá sinais. Dá sinais. Se você pedir, Deus dá. Né? Senhor, eu tenho que fazer uma escolha. Estou colocando em suas mãos. Me ajuda. Me dá um sinal. Nós temos muitos testemunhos de que isso já aconteceu. Tenho certeza que isso já aconteceu na vida de vocês. Isso já aconteceu na minha. E eu pedi a Deus uma iluminação. Estou numa encruzilhada, Senhor. O que eu vou escolher? Me ajude a escolher. E Deus, de alguma maneira, vai te ajudar a escolher.
Pode até ser que ele use uma pessoa que vai falar com você, né? Mas isso que nós temos que nos lembrar. Dom de profecia não é dom de adivinhar futuro. Não é. Né? Aqui quando ele fala, não desprezeis as profecias, não desprezem o ensinamento que é trazido através das pessoas e dos profetas. Né? Nós vimos que os profetas, na maioria dos casos, o profeta ele vai vir e vai avisar sobre uma coisa, né? Seja uma coisa boa ou ruim que vai acontecer, mas para que a pessoa faça a escolha certa. Né? Oi. Então, nós não podemos desprezar as profecias. Mas nós devemos, aí aqui vem aquele versículo que a gente tinha falado, o versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Né? Às vezes também há um ensinamento que também é errôneo de que você tem que crer em tudo que o seu pastor fala. Você só pode crer nisso se você está vendo que ele realmente está sendo direcionado pelo Espírito. Né? É isso mesmo. Porque se a pessoa não está mostrando pelos frutos do Espírito, até pelo ensinamento. Irmãos, nós já vimos, eu me lembro de uma ocasião que da pessoa que recebeu uma profecia que era para largar o marido para ficar com outra pessoa. Isso é um ensinamento bíblico? Né? Não é. Então a gente precisa. Nós temos Pode falar, É uma junção desses três versículos, né? Não desprezei, na verdade, começa no 19. Não xinguai o Espírito, não desprezeis as profecias, examinar de tudo retendo o que é bom, abstendo-vos de toda aparência do mal. Não dá para fazer um sem o outro. Né? O examinar de tudo não é para você ver de tudo que o outro está fazendo e tal, porque existe esse entendimento errado. Eu já conheci pessoas que ouvem pregações heréticas, não, eu vou reter o que é bom ali. Não é isso que a palavra está dizendo. Até porque da mesma fonte não pode honrar a doce amada. Não tem algo bom e algo herético. Quando se prega a heresia, não tem nada de bom de se tirar disso. O que a palavra está dizendo, retém de tudo, examinar de tudo e retém o que é bom, ele está falando desses ensinamentos que nem todos os ensinamentos são diretamente para você. Né? Por exemplo, às vezes você está numa pregação que você vai se identificar com um ponto daquela pregação e o outro não é referente a você. Por isso que ele fala, exortai-vos uns aos outros. No meio de uma mensagem dele, então a gente vai ver, por exemplo, no meio de cartas de Paulo faz exortações que ele diz que alguns pontos ali não é para todo mundo. Então, examinar de tudo e retende o que é bom, aquilo que você precisa consertar. Não é examinar de tudo qualquer coisa que aqui desagrada a Deus. Porque tem crente que assiste séries diabólicas, por exemplo, eu vi muita gente comentando aquela série Lúcifer da Netflix, que é uma série diabólica, dizendo, não, eu estou retendo o que é bom. Não existe isso. Não é isso que a palavra diz. Vai contrariar o que o versículo 2 diz, abstende-vos, ou seja, não consuma de toda a aparência do mal. Aquilo que parece mal, não consuma. Ou seja, há um parênteses em examinar de tudo. O que ele está falando aqui é examinar os estudos, as profecias, que foi bem falado pela irmã. Profecia era a forma de se usar quando alguém ensinava a respeito da palavra, ele doutrinava a respeito da palavra. Esse profecia aqui é diferente do Antigo Testamento, onde eles profetizavam, e da mesma forma, né?
O que eles falavam para o povo? Não existe nenhuma profecia de bênçãos no Antigo Testamento, profecias que eu digo de um profeta chegar e só falar de bênçãos. Não existe. Você vai ver sobre conserto, renovo, vai ver o que aconteceu com Davi, com Saul, com todos os outros profetas, com reis, com o próprio povo. Você vai ver Isaías, Jeremias, todas as profecias tinham um cunho de exortar o povo e fazer o povo voltar. O caminho que vocês estão seguindo é um caminho de destruição, né? Ou que seja profecia. Não que eu não diga que essa pessoa que vem aqui e dizer, olha, isso, Deus manda dizer isso. Isso é do diabo, não é isso? Mas profecia é isso. É exortação. Às vezes Deus quer te dar um recado, e se você for olhar para o original do que é a profecia, seria um recado de Deus e não uma profecia em si a respeito da palavra. O dom de profecia é esse, é o dom de exortar a igreja a respeito da palavra de Deus ao caminho. Esse é o dom de profecia. Então, esse 22 também é bem importante, né? Quando fala da aparência do mal, né? Eu falo muito isso com os meus sobrinhos. O mal nunca se apresenta de uma maneira ruim, né? É igual quando eu falava para as minhas irmãs, olha, quando você for ensinar para o seu filho, né, que ele não deve usar drogas, por exemplo. Não adianta você dizer para ele que droga é ruim, porque na hora que a gente está na droga, irmão, não é ruim não. Se fosse ruim, ninguém usava droga, né? Você vai ter ali uma momentânea sensação de que aquilo é bom, mas no fundo é ruim. E aí eu sempre explicava para eles assim, açúcar é gostoso, não é gostoso? Mas se a gente só comer açúcar, o que acontece? Né? A gente fica doente, você pode desenvolver uma diabetes que vai trazer um monte de problema de saúde para você. Você não pode comer só açúcar, embora açúcar seja uma coisa muito gostosa. Né? Então, às vezes, o mal, ele não se apresenta, né? Parece, né? A palavra mesmo fala, há caminhos que para o homem parece que são bons caminhos, mas que levam à morte. Então, a gente já tem que analisar onde é que aquilo ali pode te levar no futuro, não é nem no começo, não. Né? A gente sabe, por exemplo, que se você é um alcoólatra, porque a pessoa não deixa de ser alcoólatra, né, irmão? Você sabe que a pessoa deixa de beber, mas ela permanece alcoólatra. Se você é um alcoólatra, mesmo que você esteja sem beber durante muitos anos, você não tem que ficar indo pro bar, sentar na mesa onde está todo mundo bebendo. Não é isso? Então, mas eu não estou fazendo nada, estou só sentada aqui. Sim, mas você está próximo àquilo que te tenta. Então a gente tem que já fugir quando a gente vê o comecinho da coisa. Né? Porque na hora que você vai andar em cima da linha, irmão, é pedir para cair. Né? Então, antes que aquilo aconteça, quando você sabe que você já é tentado por aquilo, você já tem que evitar. Né? Quando você vê que aquele ensinamento ali vai dar num caminho que é perigoso, você tem que se afastar. Né? Então vamos continuar aqui. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, no final, Paulo vai dizer, Deus é fiel para fazer aquilo que ele está prometendo fazer, né? Ele é fiel, esse que nos chama, né? Fiel é o que vos chama e que vai fazer aquilo que ele está prometendo fazer, né? E ele roga a Deus que aquelas pessoas permaneçam no caminho, né? Que permaneçam no espírito, que com todo espírito, alma, corpo, aqui ele vai falar isso 3 vezes para reforçar, né? Não é porque a gente é várias partes, aqui é só como se fosse uma figura de linguagem, né? Assim como Jesus fala assim, você deve amar o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, né? Só para reforçar. Então ele pede a Deus que santifique aquelas pessoas, né?
Né? E diz a ela, esse que nos chama, ele é fiel para fazer tudo isso que ele está prometendo. Pede oração por ele, né? Claro, né? Irmãos, é importante a gente ver isso. Paulo sempre pede oração por si. Paulo era o homem que Jesus falou com ele lá no caminho de Damasco. Um homem fortemente usado. Um homem que curava, né? Mas mesmo assim ele continua pedindo oração por ele. Porque ele sabia da força da oração da igreja. Então ele sempre pede à igreja que orasse por ele, não apenas por ele, mas aqui ele fala dele, Silvano e Timóteo, né? Orem por nós. Saudai a todos os irmãos. Aqui ele está finalizando a carta, né? Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Né? O ósculo, um beijo santo, né? Se cumprimentar com amor, né? Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos.